Olá, bem-vindos ao podcast Prosa da Terra. Eu sou André Galvão. Você está aqui com o Clodoaldo Moreno. Esse aqui é o meu companheiro aqui, Clodoaldo. Companheiro de guerra, já há um episódio. Isso. E, importante, hoje o nosso tema é sobre a árvore teca, tá? Então a gente tem dois convidados muito especiais, a gente vai estar falando deles aqui. E vamos lá, né, Clodoaldo? Vamos começar. Com certeza. Podcast. E os convidados são mais que especiais. Sim, mais especiais. Temos aqui o Irivan Gonçalves, que é um ex-aluno meu, né? Uma pessoa que a gente admira bastante. E a Lineuza Moreira, que é professora, foi professora junto comigo, né? Sim. Companheira de trabalho, de guerra, amiga. Então são duas pessoas muito especiais para a gente conversar sobre um tema que tem tudo a ver com o contexto atual. Em que a gente fala de sustentabilidade, em que a gente fala de desmatamento, a gente fala de negócios que tem que dar uma visão social, uma visão econômica, mas ao mesmo tempo uma visão ambientalmente correta, né? E por isso que a gente vai trazer aqui hoje a temática ambiental dentro da área florestal. O Irivan trabalha com isso. Olá, Irivan, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui. Trabalho, mas basicamente hoje eu desenvolvo a função de gerente do viveiro de produção de mudas. Então minha área está totalmente voltada ao melhoramento genético de teca no Brasil. Tá? É importante falar que a Tectona grande é uma espécie exótica, oriunda do Sudeste Asiático, e que entrou no Brasil aqui há mais ou menos 50 anos, um pouco mais que 50 anos, na verdade veio em 68, acredito. E os primeiros plantios comerciais foram em 71, plantio seminal, e desde lá então vem sendo plantada aqui na região do Mato Grosso. Talvez o Mato Grosso seja o estado que mais plantou teca no Brasil. E há 20 anos a gente começou a trabalhar nisso daí com melhoramento genético de teca, que até então era uma espécie que não tinha nada de melhoramento, todos os plantios eram seminais. E agora está nessa caminhada aí. Qual é a ideia inicial, Ivan? Você acompanhou esse processo lá atrás, você tem um pouco de história com a teca. Você sabe qual era a ideia inicial de se plantar teca no Mato Grosso? Qual que era... Então, professor, faz bastante tempo, né? Isso começou tudo lá em Cáceres, uma empresa chamada Cáceres Florestal. E em 68 é uma empresa de uma família que trouxe essa variedade. A princípio estava testando várias espécies exóticas no Brasil. E a teca foi que apresentou o melhor desempenho. E em 71 começaram o plantio comercial, plantando mudas, que a gente vai falar muito sobre mudas, né? Mas queria dar ênfase que era a muda toco. É uma muda que você planta uma semente no chão, arranca aquela semente, depois faz uma poda 3, 4 centímetros do colo, 20 centímetros de raiz e planta aquilo lá. Sem área foliar nenhuma, só um toco que você planta. Aí já mostra bem a resistência da teca, como é uma espécie bem rústica, né? E essa empresa plantou por muitos anos, eu acredito que próximo a 2.000 hectares. E depois disso, toda a produção de semente que foi expandida no Brasil foi através desse plantio. E depois eu vou voltar nisso para falar como a nossa variabilidade genética é estreita dessa espécie. Por isso que a gente foi buscar clone no Sudeste Asiático e material genético para a gente dar uma expandida nisso aí tudo. Mas começou bem há muito tempo lá na Cáceres Florestal. E era de se esperar, né? Porque se veio, né, por uma família que trouxeram algumas sementes, né? E dessas sementes aí, algumas árvores vieram a produzir frutos, novas sementes, né? Era de se esperar, como não era originária daqui, que se tivesse estreitado, né? Esse estreitamento genético. Sim. E mesmo com esse estreitamento genético, as primeiras seleções foi toda voltada à seleção natural, os primeiros clones, né? Mas assim, a gente percebeu que o desempenho não era tão bom. Daí a gente partiu para... Na verdade, o diretor da empresa que eu trabalho hoje, que começou tudo isso, a clonagem de teca no Brasil, ele foi lá para o Sudeste Asiático, Índia, Laos, Mianmar, para essa região toda e importou vários materiais genéticos, que esse foi o início de todo o melhoramento, né? E, logicamente, a gente plantou vários desses clones e mesmo material importado, a gente teve materiais que foram muito bons, inclusive tem clone que a gente planta até hoje, são os mais vendidos no Brasil, mas teve alguns que não foram tão bem. Acho que a gente está com esse material todo no nosso banco de germoplasma ainda e está usando isso por uma nova fase de melhoramento que a gente está entrando. Ou seja, a gente não está mais fazendo seleção natural, a gente está começando não, já bem adiantado em teste de progênio
Inclusive, essa semana foi uma semana bem interessante, que a gente foi selecionar as primeiras árvores já de cruzamento desses materiais. Para as pessoas que não estão assistindo a gente e que não sabem o que é um teste de progênese, dá para você detalhar, para você dizer assim, de forma simples o que é? A gente faz um plantio, seleciona algumas árvores, ou pode selecionar ou não, mas se você pega essas mudas seminais, ou no nosso caso, nós pegamos os melhores clones, tá? Levamos isso para campo, plantamos em determinado espaçamento, para evitar ao máximo a polinização, a autopolinização, e houve cruzamento entre esses diferentes clones. Aí nós colhemos nas matrizes, esse primeiro experimento é um experimento que a gente chama de meio-irmão, a gente conhece só a mãe. Então a gente colheu semente de determinada matriz, identificou isso daí, trouxe essas sementes para o viveiro, fizemos as mudas e voltamos com essa muda para o campo novamente. Tá? E plantamos isso em parcelas grandes. Essa primeira parcela que a gente foi selecionar era mais ou menos umas 2.000 plantas e selecionamos 34 superiores só. Você vê o nível, menos de 2%, seleção, né? De nível de seleção. Então esse é o teste de progênie, é você plantar indivíduo, deixar que eles cruzem, coleta a semente desse indivíduo e volta com ele para o campo para você selecionar clones superiores. E aí, antes vocês faziam lá só o trabalho com as gemas? Antes a nossa clonagem toda era com seleção natural. A gente ia direto na floresta seminal e selecionava a melhor árvore e clonava aquela árvore. Certo. E depois a gente levava esse clone dessa árvore com outros indivíduos superiores também para um teste clonal. E deixava eles competir entre eles. Depois dessa competição, eles selecionavam os superiores, aí começava a vender isso comercialmente. Porque a teca é diferente de outras espécies florestal, professor, ela tem um ciclo muito longo. Então a gente tem que ser responsável a ponto de o melhoramento da teca é muito longo, que a gente tem que esperar um período muito grande para recomendar o material genético. Porque não adianta um clone ser muito bom, você plantar esse material hoje com 2, 3 anos, você já recomendar isso comercialmente, sendo que a cultura tem um ciclo de aproximadamente 20 anos. Sim. Né? Tem que esperar pelo menos 2/3 desse ciclo, para daí você ter garantia que esse material é realmente superior. Irivan, por que o mercado, né? Por que essas empresas escolheram a teca? Ela tem alguma característica? Tem. Diferente do eucalipto, que talvez seja a espécie exótica mais plantada no Brasil, mas que não tem tanto valor agregado, é usado basicamente para energia e usado muito para celulose, até que ela tem um alto valor agregado da madeira. E a madeira tem características surpreendentes, importantes, né? Além da beleza, ela é muito resistente, tem alta durabilidade e é muito aceita, né, no mercado europeu. Sudeste asiático também se planta, se compra tudo. Tipo, a Índia compra toda a madeira de teca produzida no Brasil hoje, madeira de desbaste. Toda a madeira de teca? De desbaste, sim. A teca tem uma coisa interessante, professor, quando a gente fala assim de substituição de exploração de madeira nativa, né? Porque você pensa que você planta 1 hectare de teca hoje, com o espaçamento que está sendo plantado, você planta 625 árvores por hectare. Certo. Nos primeiros 4 anos, você tira 33% a 50% disso daí. E toda essa madeira é uma madeira que não tem diâmetro para serraria, ou só a primeira tora de diâmetro, e tudo isso aí vai ser usado para a produção de energia. Ou seja, isso deixa de ser explorado floresta nativa para usar teca para queimar nos frigoríficos, secagem de grãos por aí, né? Depois de mais 4 anos, você tira o segundo desbaste, que você já começa a serrar isso daí, mais quadrados, pequenos, 10 por 10, tudo, e tudo que sobra dessa árvore, que é uma grande parte, né, é usada na produção de energia também. No corte final, você começa com 625, você vai ter no final, que é realmente o filé da coisa do plantio, você vai ter em torno de 150 árvores por hectare, 156. O final então, tudo vai que dar sobra, quantos anos aí? Com nossos clones agora, a gente está falando entre 16 e 18 anos. Nossa, 16 e 18 anos. Aonde a teca nativa, o ciclo é de 60 a 100 anos. E quando introduziram isso no Brasil, o plantio seminal, se falava assim, muito com satisfação em cortar com 30 anos, né, em função das condições climáticas e solo. Né. Mas o melhoramento genético, que a gente sabe, né, que não tem nada que te dê mais ganho em relação à floresta, ou em relação a qualquer outra cultura do que o melhoramento, né, tem reduzido drasticamente isso. Fantástico, né? Quase pela metade. O potencial né? é enorme, né? Eu fiquei admirado, né, de você falar assim que essas primeiras colheitas, né, os primeiros cortes, eles vão todos para queima, né? Assim,
Não sempre, depende muito do sítio que você está plantando. Assim, se a primeira tora já tiver um diâmetro suficiente para você mandar isso para a serraria, você já envia, que compensa. Você serrar a primeira tora, fazer quadrado e vender isso para o Sudeste Asiático, para qualquer lugar. Como eu falei anteriormente, a Índia compra toda essa madeira de primeiro desbaste que der serra, né? Ou de segundo. Mas grande parte é voltada para a produção de energia, professor. Agora, eu não vejo muito a teca no cotidiano, né? Não, Sim. não. Por quê? Então, grande parte da madeira serrada aqui, porque são poucas empresas ainda, né? A maioria das empresas estão mandando isso para fora, que o mercado externo é mais atraente, valor, né, professor? Preço. Mas já tem muita gente começando a pequenas serrarias, tudo, colocar isso serrar isso, fazer móveis e está comercializando o mercado inteiro. Mas está começando, mas vai crescer ainda, vai crescer muito ainda. Só que a teca, por ser uma cultura muito nova e uma cultura que tem alto valor de plantação, porque você tem, diferente do eucalipto, diferente de uma outra coisa, você tem atividade na teca que tem um custo muito alto para acontecer. Tipo desrama, você tem que fazer desrama todos os anos, desbrota, desbaste. E só grandes empresas, ou pessoa que tem que ter um certo capital para investir em teca, porque o ciclo é muito longo, né? Implantação, A implantação, condução, Nessa fase inicial dela, gasta muita mão de obra? gasta muita mão de obra. Gasta muita mão de obra. E organização. nós tivemos um problema assim no Brasil com pequenos agricultores que plantaram teca porque as culturas vêm assim como o pau de balsa, como outro, como uma febre, né? Aí depois as pessoas plantam e elas entendem que aquilo não é uma realidade. A teca não, a teca ela está presente, ela veio, ela ficou e ela vai ficar, ela vai continuar. Mas assim, teve muita gente que plantou teca e não entendeu essa questão de manejo. É hora de desbastar, é hora de abrir, a gente precisa entrar luz. E a pessoa com dó de tirar a árvore ali para derrubar, não abriu tudo. Então teve, em alguns momentos, muitas árvores sem qualidade, porque faltou desbaste, faltou manejo. E acaba que se você não conduzir bem a floresta, você acaba não tendo madeira de qualidade, isso é fato. E você acaba perdendo valor agregado isso daí. Não agrega valor na madeira em função da qualidade, por manejo. Aconteceu muito isso. Mas uma floresta bem manejada, o resultado é surpreendente. Dentro da nossa questão inicial, né, que é o mercado, né, um pouco de história da cultura, né, a gente sabe que e aqui especificamente no Mato Grosso, né, e aí você falou da região da Grande Cáceres, né, que começou a cultura a ser implantada lá, e daí veio a necessidade com o tempo de se fazer melhoramento da espécie, de trabalhar na seleção de árvores, né, e posteriormente agora que eu tinha algumas árvores selecionadas, eu passar a produzir novos materiais a partir daqueles que eu já tinha selecionados. É isso, né? Isso. Falamos um pouquinho dessa questão que a etapa inicial dela, ela tem um custo alto, né? E aí a gente entra naquilo que é o tema central nosso, né? A produção de mudas. Né? Além da questão de melhoramento mesmo, de variabilidade genética, né, da semente, se plantar por semente, tem algum outro item que dificulta essa questão de por semente? Por exemplo? Por semente tem. O incremento é muito baixo, né? Hoje, se você comparar um plantio seminal com um plantio clonal, você tem 60% a mais de volume de madeira de uma mesma idade, um plantio clonal. 60%. Os melhores clones chegam a 60% a mais de volume. E quando você fala, eu estou falando que a gente tem muito manejo em cima disso aí, tem muita intervenção em cima da floresta. Então é muito mais fácil você fazer para a semente você tem um custo alto com seleção, porque todas as árvores são diferentes umas das outras quando você faz o plantio seminal. Né? E você tem um desbaste que você tem que fazer um desbaste seletivo, catando árvore dentro do talhão para tirar as piores. E clonal não, você faz um desbate sistemático. Entra numa linha, tira a linha, entra na outra, tira, porque são materiais iguais. E além do crescimento, tem essa facilidade nas operações.
Você tem uma maior semente homogeneidade. também. E a semente também vai depender da fisiologia dela, né? Se ela vai funcionar, quantas dali você vai ter dentro da germinação, perde-se muito, né, ao longo das que podem estar contaminadas. Na germinação, assim, professora, não se perde muito, a gente chega a ter até mais de 100% de germinação com teca, porque na realidade a gente semeia o fruto, né? Que é um fruto drupa com 4 lóculos, às vezes 4 sementes ou 3, e você tem uma germinação, mas assim, depende muito do tempo de colheita dessa semente, tipo da idade da matriz, e do processo que você faz de quebra de dormência no viveiro, para você atingir altos níveis de germinação. E o produtor, quando ele opta, ele pode usar os dois tipos, o seminal, né, semente ou clone, como funciona? Para quem quer, por exemplo, está assistindo e quer produzir teca. Né, ele pode, mas assim, como a gente está falando de 60% de incremento a mais para o clone, e a gente tem que ficar atento que o custo de implantação vai ser o mesmo. Uma diferença a mais para o custo da muda clonal, porque tem muita tecnologia atrás da produção, né? Mas assim, quando você vai fazer o preparo de solo, adubação, o manejo vai ser o mesmo, né? No final você vai colher 60% a mais de volume. Então você tem que ficar bem atento a isso, né? Eu diria hoje que é inviável, em função da qualidade dos clones, você ter plantio seminal de teca. Hoje você não vê quase produtores mais de muda de teca seminal. Dificilmente. A gente está plantando ainda, mas tudo voltado ao melhoramento. Tá? Porque a semente tem que estar presente. Qualquer empresa florestal, quando você pensa em melhoramento, né? Você tem que estar sempre buscando variabilidade diferente para... Vocês têm hoje, Irivan, materiais, variedades, né, registradas? Tem registro? Como é que funciona essa parte de registro? Então, a gente... material genético, né? Os clones importados, a gente tem autorização das empresas para comercialização na América Latina, tá? A gente pode comercializar esse material genético dele, e a gente resguarda isso com contratos, tudo de venda. Mas a proteção, nós fizemos no ano passado, a gente estava fazendo todo o processo de descritores morfológicos da teca para daí começar. A gente já tem a aprovação do mapa agora, então a gente já pode começar a proteger os materiais que a gente está começando, porque a gente tem vários clones entrando no programa agora, e todos esses clones que entrando no programa agora a gente já vai conseguir proteger. Tem porque não tinha descritores. Tem nome, tem tudo já. Antigamente não tinha descritores, agora a base para a proteção de material são os descritores morfológicos, né? Se não tiver, você não consegue fazer. Nós fizemos isso junto com a parceria da nossa empresa, mais uma outra empresa, nossa empresa que é a Proteca, junto com uma outra empresa do mercado de teca também, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade do Paraná e o MAPA de Brasília. A gente juntou força, todo mundo aí conseguiu fazer todos os descritores para a teca para a gente conseguir proteger. Mas ainda não saiu o registro específico. Não, nem o material ainda não foi registrado, já está todo isso pronto. Não tem de vocês, não tem de ninguém ainda. Agora depende das empresas pegar o material e registrar, fazer todo o processo para registrar. Isso é um passo importante, né? Esse foi um passo importante. É um passo importante, principalmente por causa da descrição, de se escrever aptidões dos materiais, né? Sim. Porque com certeza, e aí você pode me responder, né? Existe dentro desses materiais que foram selecionados ao longo do tempo, materiais que se enquadram de acordo com a fertilidade do solo, de acordo com a altitude, né? Com o ambiente específico ali, as características ambientais do local? Vocês conseguiram identificar isso, alguma coisa? Eu gosto de comparar muito a teca e questão de melhoramento, professor, com o eucalipto. O eucalipto está anos na nossa frente. Sim. O eucalipto você consegue selecionar hoje material para celulose, material para serraria, material para energia. Até que o objetivo nosso é selecionar material para madeira, para serraria, né? Esse é o objetivo. Serraria? É serraria. A gente, quando vai selecionar o material, a gente tem o que é o material mais retilíneo possível, material com maior volume, material resistente a doenças, principalmente fungo de solo, fungo manchadores, e que tenha um bom desenho de madeira. Mas dentro desses materiais, né, acompanhando isso, para as regiões, tem materiais... Então, a gente tem, como eu falei, o ciclo é muito longo, né? A gente tem testes clonais em várias regiões do Brasil.
Assim, mas a gente já entende que a gente tem clones muito plásticos, que a gente chama. Assim, que ele vai bem aqui, ele vai bem ali na outra região, assim, mas não tem material específico para determinada região. Mas eu acredito que a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Vai chegar. Né? Vai chegar. Eu entendo que vai chegar, porque é natural, né? Porque a gente tem um país com dimensões, sendo clichê, né? Continentais e tal, e que as características de solo, as características de clima são muito diferentes. E se vocês têm testes nessas diferentes regiões, diferentes condições, vocês vão chegar a materiais que seriam mais indicados para determinados ambientes. Né? A gente percebe quando transita no estado, no espaço aqui na região de Cáceres, né, você percebe que tem áreas mais novas que visualmente você percebe que é muito diferente daquelas mais antigas. Eu não sei se são clones, né, características desses materiais, mudas melhores que foram plantadas, né, ou se é característica do ambiente específico ali. Professor, foi plantado muito, como eu falei, o pessoal ficou às vezes com medo de desbastar, ou assim, influenciado por alguém, plantou em solos muito rasos, tá? E solo de má qualidade, e a espécie não vai, até que é muito exigente de fertilidade. Saturação de base altíssima ela precisa, pH correto, acima de 5. Ela é exigente. É muito exigente mesmo. E se você plantar em solo mais ou menos, você não vai ter produção de madeira. Isso é fato. Mas assim, só voltando um pouco da questão de região, ela tem algumas características de solo, de fertilidade de solo, de precipitação, que você tem que respeitar também, né? Então até que ela vai muito bem em região tropical úmida, assim, com precipitação de 150 a 2.500, de 1.500 a 2.500 milímetros, tá? E com solo fértil também. Com um período seco bem destacado, de 2 a 3 meses, que é justamente para a qualidade da madeira, para você ter uma produção melhor de cerne e tudo isso, tá? Então, a gente, de maneira geral, a gente não vai conseguir plantar teca no Brasil inteiro. Isso é importante dizer, porque as pessoas que exatamente. estão nos assistindo, né? E pelo que parece, Mato Grosso é perfeito, né? É o melhor estado, assim, competindo diretamente com o Pará, também uma região do Pará, que a teca está indo muito bem pela quantidade que chove e tudo. Mas assim, você não vai plantar teca lá no sul do Brasil, não vai ter jeito. É curioso, né, Ivan? Porque se enquadra perfeitamente ao que a gente deseja do ponto de vista de fronteira agrícola. Né? Nós estamos numa região em que se abre muitas novas áreas com a premissa de conseguir madeira, muitas vezes, né, para o setor moveleiro. Muita madeira nativa nos móveis. Né? Eu não sei se ela se enquadra para móveis. Muito. Né? Então, a região nossa, mais a conotação ambiental, a necessidade que a gente tem de proteger, né? E a adaptação da espécie é muito propício, né? O Mato Grosso, o Pará, Rondônia, para o plantio de teca. É isso que você está querendo dizer? Isso, exatamente. Essa pessoa perguntou sobre móveis, é muito usado na indústria moveleira e na indústria naval também. Então. E o pessoal tem utilizado muito, você percebe hoje, para peças de decoração muito, utensílios para casa mesmo, parte de tábuas, os churrasqueiros, né? Hoje em dia usa para... É uma madeira leve, né? Bonita. Madeira boa. Bom desenho. Bom desenho, em torno de 600 e 650 quilos por metro cúbico. Mais ou menos. E como você está dizendo, a grande maioria, a grande parte do que é produzido é exportado. E não dá para quem quer. Se tiver qualidade de madeira. O que a Índia faz? Você falou que a Índia compra muita madeira. A Índia faz tudo. Toda casa tem uma porta de terra. Compra toda a madeira de baixo, né? Compra basicamente tudo hoje no Brasil. A grande maioria. Se Irivan, a gente tem produtores rurais do Mato Grosso, que estão nos assistindo e tal, e esses produtores tivessem que plantar árvores na propriedade. Sim. Você indicaria a teca? Se a propriedade dele está no Mato Grosso, está falando do Mato Grosso, se tiver as análises de solo dele estiver dentro dos parâmetros que cabe plantar a teca ali, sim. Que a gente quer vender muda, esse é o nosso negócio, se plantar floresta, para ser preço também planta em torno de 400 hectares por ano. Mas assim, a gente quer vender muda para o produtor
ter floresta, né? Porque não adianta a gente vender muda e vai plantar bonito agora, vai comprar essa muda, e no final não vai formar floresta. Isso não é bom para a empresa, não é bom para a espécie, isso daí, principalmente para a própria espécie. Então a gente quer vender, às vezes o produtor liga lá, não, então manda a tua análise para a gente dar uma olhada aí, não, realmente, vai produzir. Senão a gente vai lá, se você quiser plantar, você vai plantar, mas não te garanto que você vai ter uma floresta de qualidade, né? Às vezes se o cara quiser experimentar, plantar um pouco lá, tudo bem. Tá. Eu tenho uma curiosidade. Curiosidade financeira. Mais ou menos. Como eu te falei, eu faço a parte do melhoramento e produção de muda, né? Financeiro eu escuto falar alguma coisa. Né? Assim, uma árvore, quanto seria? Teria uma... Eu não sei te falar uma árvore. Cima. Eu te falo assim, metro cúbico, que né? a gente escuta falar, dependendo de que assim, a gente tem madeira de desbarte saindo pode ser com 4, 6, 8 anos, e tem madeira saindo no corte final. Então muita gente fala de 800 a 3 mil dólares o metro cúbico. Depende da fase que está essa madeira e da qualidade. Porque também quando eu falo qualidade, eu estava falando da desrama, né, de desbarte. Você mete essa madeira na serra e você estava com uma madeira cheia de nó, toda mal formada, então você não vai conseguir o valor alto nisso daí, né? Agora quando você corta uma peça com cerne, madeira perfeita, você consegue altos valores. É uma curiosidade, né? Às vezes a gente vê, vai vender árvore, tá, mas né, o que ganha? Não, e é importante a curiosidade, André, porque tá dentro por enquanto nós estamos falando de um contexto, né? Em que a cultura se enquadra. Se ela se adapta ao Mato Grosso, né, as características que ela tem, né, e as vantagens que ela poderia oferecer para alguém que se interessa. Voltando à produção de mudas agora, tá? Sim, que é a sua área central. Sim. Lá na Proteca, né, na empresa de vocês trabalham, vocês têm um jardim clonal, é isso? Temos jardim, temos todo... Tem vários jardins clonais ou vocês têm um jardim clonal que vocês trabalham aqui em Várzea Grande? Então, vamos voltar. Tem espalhados em diferentes regiões do estado? Como é que funciona? Não, a gente conseguiu, professor, quando a gente iniciou a Protec em 2008, a gente conseguiu juntar no lugar só o que a gente queria. A gente conseguiu juntar o nosso jardim clonal, o nosso viveiro de produção de mudas e o nosso laboratório de cultura de tecidos. Então a gente conseguiu fechar o ciclo todo de produção de mudas. Como eu falei, lá no início, na caça florestal, era muda toco, há 20, 25 anos atrás. E lá nesse momento da muda toco, o diretor da nossa empresa fazia parte da família da esposa dele, o pai da esposa dele era um dos donos da caça florestal. Ele já trabalhava na empresa lá com seleção, colheita e beneficiamento de semente. Mas ele já visionava isso daí, de trazer materiais importantes, materiais genéticos superiores para o Brasil. E ele saiu de lá e abriu essa empresa, que na verdade não era a Protec, era um outro embrião, era o embrião da Protec, uma outra empresa. E em 2002, em 2003 eu vim para cá para a gente desenvolver esse trabalho com ele, que eu trabalhava com eucalipto na época, tudo, mas a gente estava iniciando esse processo de clonagem de técnica com uma biofábrica, com um laboratório de cultura de tecido, mas a gente sabe que o laboratório de cultura de tecido tem um custo alto de produção, função de energia, insumos, tudo. E eu vim para ajudar a desenvolver essa questão de estaquia, que é um outro processo de produção de muda por estaca. Nesse meio tempo, não deu muito certo o negócio lá na empresa, a gente saiu juntos e ele abriu a empresa que a gente trabalha agora, chamada Protec, em 2008. E a gente conseguiu essa área e só que quando a gente saiu, a gente tinha um viveiro em outra cidade, em Sinop, a gente terceirizava o viveiro. Tinha um laboratório de cultura de tecido que a gente terceirizava no interior de São Paulo. E o jardim clonal nosso ficava em Chapada dos Guimarães. Estava meio fora de mão, meio variado. E daí a gente conseguiu essa área, a empresa comprou essa área em Várzea Grande e a gente conseguiu reunir isso. Fez o jardim clonal, já com aproximadamente 90 clones diferentes. Um jardim clonal fixo. E esse jardim clonal fixo não é da onde a gente tira o material para multiplicar. É que assim, professor, quando a gente seleciona ou vai buscar um material desse no Sudeste Asiático, a gente, para introduzir isso no laboratório de cultura de tecido, onde tudo começa, nem sempre você acerta no primeiro momento.
Certo. Então, digamos assim, eu fui lá em 4 Marcos pegar uma árvore, tem todo o custo de deslocamento, tudo, eu trago uma gema disso daí, introduzo no laboratório de cultura de tecido, daqui 7 dias está tudo oxidado. Então esse jardim clonal foi o que a gente fez, a gente deu um passo, a gente deu uma parada no meio desse caminho e dizer assim, vamos trazer esse material, vamos enxertar numa nova planta, que a gente tem uma possibilidade maior de acerto, enxertamos nisso, fazemos uma muda enxertada e plantamos, o que interessa para a gente foi que a gente foi buscar lá o material genético daquela matriz, né? Plantamos isso numa matriz de jardim clonal fixo. E daí a gente passa a pegar desse jardim clonal para introduzir no laboratório de cultura de tecido. Tá? Entendi. E qual que é a importância desse laboratório de cultura de tecido na empresa? Hoje o nosso laboratório tem 3 importantes funções. Primeiro, é produzir matrizes para o nosso jardim clonal, que eu vou falar daqui a pouco, que é o sistema de estaquia. A gente tem 2 jardins clonal, um fixo e um para multiplicação, que fica dentro da estufa, que eu vou tirar a muda comercial dali. Então, no laboratório a gente produz matrizes para esse jardim clonal, a gente introduz novos clones, porque assim, imagina que a gente está indo pegar uma árvore de 20 anos no campo e para a gente conseguir enraizar a muda disso daí, a gente precisa rejuvenescer esse material genético, né? Então a gente introduz no laboratório, faz vários subcultivos para esse material realmente ficar novo e a gente ter sucesso no enraizamento. Tá? E a terceira função do laboratório é produzir mudas para exportação. Quando a gente produz muda in vitro, a gente tem muda inerte, então é muito mais fácil você mandar isso para outros países. Porque mudas em tubete, tudo, em outro recipiente que você tenha substrato, as barreiras sanitárias dificilmente vão deixar entrar mudas assim nos países importadores. Né? Então hoje a gente consegue botar muda no laboratório de cultura de tecido no Panamá, México, Guatemala, Costa Rica, vários países da América Latina, que se fosse em tubete a gente não colocaria. Tá? Então a gente tem jardim clonal, tem o laboratório e tem o viveiro. O viveiro a gente faz toda a muda comercial. A gente tem o jardim clonal, que as pessoas vão lá, tiram os ramos e plantam isso no tubete, enraiza, estufa e faz uma muda que é realmente a muda que a gente comercializa dentro do Brasil. A muda que se comercializa não sai direto do laboratório, ela sai não sai. Jardim. Ela sai para fazer matriz para virar esse jardim. E nesse jardim a gente tem os clones comerciais só. E no jardim fixo a gente tem todos os clones da empresa. Assim como no laboratório, a gente tem todos os clones da empresa também no banco de gemoplasma, porque se acontecer alguma coisa dentro do laboratório ou lá no jardim clonal perder algum material genético, você tem no outro local para resgatar novamente. Tá? É o bom e o velho backup, né? Exatamente. Até na natureza já está precisando. Né? O viveiro de vocês, pelo que você está falando, né, essas características todas, tem registro no Ministério, né? Tem, isso é importante para quem quer fazer muda, tudo é questão de registro. Você tem que ter o Renascer do viveiro, ter do responsável técnico, né? Você tem que fazer se a tua produção for de semente, você tem que registrar a produção, informar a fonte de origem dessa semente, né? Se for de uma matriz da tua fazenda que tu coleta, você tem que fazer o mapa, o croquis disso aí, como chegar nessa matriz, e tudo isso é informado com o mapa. Além de formato, anualmente, fazer a inscrição da produção do viveiro e do laboratório, você tem que informar o teu jardim clonal, ambos os jardins clonais, ou então localizado, tudo, quanto de matriz você tem. E informa também anualmente o mapa de produção que eles pedem. Tipo, eu escrevi 300 mil esse ano. Assim, ano que vem, quando eu for fazer a nova inscrição da produção, eu tenho que fazer um mapa, informar novamente quanto que eu vendi das 300 mil do ano anterior, tá? E quanto que sobrou, qual que é o meu saldo. Então, essas informações, o mapa existe todos os anos. Interessante. Então, quer dizer que o aluno de agronomia o aluno sai preparado de agronomia, né? Aqueles interessados no setor florestal de um modo geral, os engenheiros florestais. Ele comporta várias áreas. As pessoas de um modo geral, essa conversa, esse ponto, ele é muito importante para se entender que um viveiro ele não é feito de qualquer forma, né? Não. Um viveiro para a produção de mudas comerciais, ele precisa ter registro, ele precisa ter todo um conjunto de cuidados, né? Para que se produza uma muda de qualidade. Sim. Né? Não é ir ali pegar umas sementinhas e plantar e sair vendendo. Não é assim que funciona. Não funciona assim. O processo é longo e tem que ser cuidadoso, porque senão a gente acaba no meio do caminho aí.
Vocês fazem, Ivan, a parte de produção de mudas e comercialização imediata. Vocês não têm um revendedor? Não, a gente comercializa e a gente mesmo vende. A gente tem uma equipe de vendas que faz isso daí. Tá? Tem uma quantidade de lote mínimo? Assim? Então, isso é uma coisa... Isso tem, professor. A gente trabalha com um lote mínimo de 5 mil mudas nesse momento. Mas é tudo negociado, é conversado. Por quê? Porque a gente protege esse material com contratos, então a gente não quer estar distribuindo, assim, abrindo muito esse material para todo, porque vai uma pessoa comprar 2, 3 mudas, 10 mudas, você tem que fazer um contrato. É responsabilidade. Exatamente. Então a gente prefere, às vezes, perde um pouco na venda, mas faz um lote maior, mas a gente sabe para quem está vendendo, e a pessoa vai dar garantia que não vai propagar esse material genético. Porque a demanda também é grande, né? Tem que zelar de se vender para os melhores, aqueles que... Se ficar pulverizando isso para todo lado, você acaba perdendo o controle. Mas acho que mais por curiosidade também lá, vocês fazem uma orientação, tipo, vamos pegar nós, né? Por exemplo, como produtores. A gente está interessado em colocar dentro da nossa área, o importante é a análise do solo para ver se ele atende às necessidades da cultura. Sim. Mas vocês dão um suporte em relação a isso? Tem algum... Pós-venda? Não, nesse ou momento... inicialmente para orientá-los? A gente conversa muito com os clientes, né? A gente acaba tendo uma amizade ali, a gente acaba orientando, uma hora ou outra o cara liga perguntando assim, mas não tem esse programa, não, você vendeu, você vai ter que ir lá na propriedade do cara fazer isso daí, não, nesse momento não tem. A gente orienta assim, conversando, o que é que você tem de análise, quanto chove na tua região? Tem quadrado? Beleza, você vai conseguir plantar. A gente tem esse material genético que são os melhores, que atende. Perfeito. Legal. Alguma questão, André? Eu queria perguntar, você falou dessa disseminação, né, de segurar um pouco, né? Existe essa pirataria de clonagem? Muito, como em outras culturas existe, né? Com o pessoal que guarda semente, né? Na agricultura aí existe sim, existe. É porque é um grande gasto de tecnologia, né, de investimento que, né, pode às vezes sair do controle, né? Então aí vocês têm esse controle através dos contratos, é isso? Através dos contratos. Os contratos nós resguardam sobre isso, porque os clones que a gente comercializa hoje são clones importados de outros, são outras empresas que são donas, e a gente tem autorização para comercialização aqui, né, na região da América Latina, né? Mas agora estão saindo clones novos, que são cruzamentos já desses materiais todos, né? E daqui a pouco a gente vai ter clones brasileiros aí sendo comercializados e com alto potencial, né? Mas é um trabalho longo, que assim não é só crescimento, né? Agora mesmo, nos últimos anos, a gente tem trabalhado muito com a questão de melhoramento voltado à resistência a doenças. A gente tem alguns fungos de solo aí, ceratocite fimbriata e outros fungos aí que causam problema sério. Um dos nossos melhores clones, agora a gente parou de comercializar aí. Um dos melhores clones estava sendo apontado nos nossos testes clonais aí, a gente está dando uma segurada nele, porque algumas aves começaram a apresentar problema desse fungo. Então a gente tirou ele de teste clonal, está levando ele para um teste de progênio, para ele cruzar com outros materiais, para ele expressar essa característica de crescimento, mas pegar um pouco de resistência de outro material genético também, né? Então é um trabalho muito longo, para daí a gente estar pulverizando um material desse depois, e a gente perdendo o controle de venda, não é interessante, né? Outra curiosidade que eu vi sobre a teca, é verdade que ela não pega fogo? É isso mesmo? Queima, assim, a casca é uma casca espessa, tem mais ou menos 1,5 cm, tudo quando adulto, tem uma certa resistência térmica ali, tá? Mas assim, aquele fogo que passa, eu já vi muito isso em floresta, em combate a fogo de terra, aquele fogo das folhas que passa rápido, realmente não causa muito dano não, mas se o negócio for mais severo, tiver muito gado na floresta, tu vai queimar, certamente. Tem que ter muito cuidado. O fato é esse, você planta uma floresta, tem que ter cuidado com os aceiros, com tudo, tem uma brigada, porque senão você acaba perdendo floresta. Mas queima. Quando a gente trabalha com produção de mudas, uma das questões... Tem alguns pontos que são fundamentais, né? Tem. Um deles é substrato, né? Outro é água. Como é que vocês têm lidado ao longo do tempo, as mudanças que vocês fizeram, os problemas que vocês tiveram com substrato, com água no viveiro, rotina de irrigação? Isso é importante. Quando a gente pensa em fazer viveiro, tem 3 pontos que são importantíssimos.
antes de chegar na muda propriamente dita, eu vou falar da estrutura do viveiro. Certo. É você ter um viveiro com mão de obra na região próxima, água de qualidade e energia. E uma terra um pouco plana, relativamente plana, né? Para você facilitar a colocação da tua estrutura em cima disso. E quando a gente vai falar de produção de muda, um fator importantíssimo que a gente falou é substrato. O substrato é determinante para a qualidade da tua muda. O cliente hoje pega uma muda e vai olhar de cara o bloco do sistema radicular. Se o bloco do sistema radicular não estiver bem agregado, ele vai devolver a tua muda. E quem vai te dar um bloco firme, agregado, bonito, é a qualidade do teu substrato, né? Além de toda a tua adubação de base. E a gente foca muito em substrato. Só que a teca, ela é muito agressiva no desenvolvimento radicular. Eu diria, talvez hoje, se você olhar o nosso substrato, isso eu vou falar assim, ó, cada cultura responde a um substrato diferente. Sim. Eu posso te falar hoje que hoje o melhor substrato no mercado são os substratos à base de fibra de coco. Não tem igual para outras culturas, para o eucalipto. A gente não trabalha em teca com ele, porque a teca já é agressiva. Ah, você não trabalha com o melhor substrato? Eu uso o melhor substrato para a minha espécie, que não é o melhor substrato que tem no mercado. Porque a minha teca responde bem em outro substrato intermediário. Porque se eu coloco uma fibra de coco para a teca, depois eu não consigo arrancar essa teca do tubete. Aí já vai atrapalhar a questão de mão de obra. Nossa. E às vezes o pessoal trabalha muito com fibra, com isso mexe, porque a fibra tem alta capacidade de retenção de água e nutrientes. Mas em região que chove muito, isso pode dar problema. Então a gente acaba tendo fonte diferente. Você coloca uma casca de arroz carbonizada que drena mais e faz a mescla de 50% ou 30%. Isso vai depender da resposta da tua espécie. Tá? Para a teca, hoje a gente trabalha com casca de pinos e casca de arroz carbonizada. É um substrato que ela forma um bloco muito bom de sistema radicular, mas possibilita tirar essa teca depois de 90 a 120 dias com facilidade no substrato. Porque a gente trabalha com substrato pequeno para a espécie. Porque existe uma relação na produção de muda, uma relação muito próxima do peso seco radicular com o peso seco da parte aérea. Se a gente usa para teca, hoje o ideal seria usar o tubete um pouquinho maior do que a gente usa. Mas quando eu vou aumentando o tamanho desse tubete, proporcionalmente eu vou aumentando o tamanho da área foliar. E você já viu o tamanho de uma folha de teca, né? É muito grande. Tamanho considerável. Então, quando uma árvore está adulta, tem árvores seminais aí, que até a folha tem 80 por 60 centímetros de tamanho. E quando eu vou aumentando o tamanho dessa muda no tubete, dessa folha, cada vez mais eu tenho que abrir isso nas minhas bancadas, e aí eu vou colocando menos mudas por metro quadrado. E daí o meu viveiro vai ficando com um tamanho absurdo para produzir uma determinada quantidade de muda. Então a gente produz um tubete menor, até para facilitar a questão de frete para clientes também, porque os clientes vêm buscar de muito longe, com tubete grande você leva menos muda no caminhão. Correto. E também para evitar esse desenvolvimento grande da área foliar em função do efeito guarda-chuva da irrigação, porque depois você não consegue irrigar isso daí, aí você acaba tendo um problema maior. Tá? Mas substrato, para você ter um bom bloco de sistema radicular, nutrição, que é para você ter um desenvolvimento radicular bom e um bom diâmetro de colo, e o desenvolvimento aéreo satisfatório, né? E assim, principalmente livre de patógeno, livre de doenças. Isso aí você tem que estar muito atento. Hoje vocês compram um substrato ou vocês produzem um substrato? Todo o nosso material vem de fora. A gente compra casca de pinos do Paraná e casca de arroz carbonizada de São Paulo. Além disso, a gente usa um produto à base de liberação lenta, que são cápsulas que contêm macro e micronutrientes, que a gente usa já direto no substrato, que vão estar disponibilizando esse nutriente gradativamente para as plantas. E fazemos adubação de cobertura também, com fertirrigação, tudo. Porque no jardim colonial, ali onde ficam as matrizes, a gente tem que fazer fertirrigação todos os dias para produzir o máximo de broto possível, né? Porque chega a ficar quanto tempo as mudas lá em viveiro? Depende da hora que do você volume. Faz ali a estaquia, né? Uhum. Até ela sair, chegar a um ponto ideal, né? Muitas vezes ela não sai ali no momento exato, né? Não sai. Às vezes fica parado um tempo no viveiro, está aguardando. Isso é uma pergunta interessante, pessoal. A gente tem uma janela muito estreita de plantio.
Assim, a gente começa, os clientes começam a comprar muda em outubro, novembro e vão até fevereiro, março. E dependendo da tua demanda, você não consegue produzir muita muda para dentro desse período. Você tem que antecipar a tua produção para você chegar nisso com volume já para você comercializar. Né? Então, a muda está pronta com 90 dias, mas tem muda que vai ficar 6 meses, 8 meses no viveiro, tá? 7 meses, depende muito, depende do volume que você quer produzir. Mas com 90 dias a muda já está pronta. E daí é um problema você manter uma muda que está agressiva ali, desenvolvendo raiz, o tempo todo ativa, aí você tem que trabalhar muito manejo de nutrição, tá? Tem alguns balanços nutricionais quando você bate com esse balanço está desbalanceado, né? Mas é para aquela situação. A gente faz vários balanços e dependendo da área que você quer produzir broto é um balanço, você enraizar é outro balanço, você crescer é outra coisa, aí você acaba brincando com os macronutrientes aí na tua solução nutritiva para você conseguir manter essa muda no viveiro. Tá? É que até que assim, a gente consegue alta produtividade desse jardim clonal de brotos por cepa mês quando a gente tem alta umidade relativa do ar, que agora começou a chover, a partir do final de setembro, mês de outubro, nossa produtividade começa a aumentar. Quando começa a ter noites frias e temperaturas mais baixas, aí, a partir de maio até setembro, é um período difícil de produção proteica. Por se tratar de uma caducifólia, né? Então, assim, mesmo no viveiro, acaba perdendo folhas, tudo, e não produz brotos também. Até produz, mas assim, numa quantidade bem menor. Entendi. As pessoas, André, às vezes nós nos esquecemos, né? E as pessoas poderiam perguntar, né? Mas eu não falar de subsolo, de substrato, mas eu não ouvi falar de solo, né? Não tem solo. Não tem solo nos substratos. Não tem solo? Não tem? Não tem. Em produção de mudas, não tem. Hoje até por lei, né? Nós não utilizamos solo em produção de mudas. Você tem daninhas de solo, você tem patógenos, então não tem contaminação. A gente tem muita contaminação. E quando você leva essas mudas para enraizar dentro de uma estufa que você tem temperaturas próximas a 30 graus e umidade relativa entre 80% e 90%, você tem uma condição bem favorável para o desenvolvimento de patógenos, né, professor? Daí você acaba trabalhando com materiais mais inertes, né? Antigamente o substrato já trabalhou muito com vermiculita, perlita, que eram minerais. Hoje em dia não, a gente está deixando esse material mais de fora, que são materiais não renováveis, né? Trabalhando muito com fibra, com casca de pinos, casca de arroz. É interessante ouvir porque a gente não imagina que na casca de pino ou arroz, né? Casca de arroz poderia servir como substrato. Às vezes a gente que está aqui na cidade, né, só tem ideia ali do que tem no viveiro só para nossa planta, né? Mas são infinidades, né? A gente tem coisas que imitam o solo no viveiro, né? No laboratório de cultura de tecido a gente tem o nosso meio de cultura. Esse meio de cultura tem macro, tem micronutrientes. É como se fosse um gel. Tem macro, micronutrientes, reguladores de crescimento, vitaminas, tá? E tem tudo que a planta precisa ali para desenvolver bem. E quando, por exemplo, o produtor ele recebe as mudas lá, é ele que faz o trabalho do plantio ou vocês fornecem essa... Na maioria das vezes, as empresas que compram, elas já têm o consultor, a parte técnica do que faz o plantio anualmente, né? Então os caras já sabem fazer. Mas é tudo com eles. Entendi. Com eles. A nossa empresa, a Protec, ela faz plantio, mas todo plantio próprio, né? Já tem uma equipe, a gente está plantando na região de 4 marcos, planta uma área grande e assim, com alta tecnologia, mas não planta para terceiro, planta só para o grupo mesmo. Do material da cultura de tecidos, nada vai para a parte comercial, uma parte também vai depois destinada? Não, só para exportação. Para exportação, sim. Para exportação. Nós trabalhamos para exportação com dois sistemas, professor. Essa é uma pergunta interessante, que é do nosso carro-chefe do negócio. A gente tem a venda para empresas que, tipo, a senhora tem uma empresa lá no Panamá que quer plantar teca e quer receber 100% das mudas prontas, só para enraizar lá. A gente manda essa muda sem raiz, tudo in vitro, e você tem um viveiro lá e vai só chegar lá, vai plantar no tubete, no substrato e vai enraizar. A gente faz isso com algumas empresas, mas fizemos isso muito no Panamá e no México com outro sistema também, que é licenciamento. Em vez de mandar toda a muda do Brasil para lá, a gente manda uma quantidade menor, e daí vamos junto e ensina o pessoal a multiplicar.
Aí a partir dessa muda que foi do laboratório, a gente monta um jardim clonal lá e eles vão propagar essas mudas por estaquia. E a gente vende a tecnologia para eles. E isso é um negócio que funciona super bem e é interessante para ambos os lados. Caramba. Água. Água. Voltando no ponto da necessidade. Água no viveiro. Água Em termos de qualidade. Aí a gente vai sempre no senso comum, né? As pessoas poderiam estar pensando assim, eu queria montar um viveiro e tal, e a gente falando que a sementinha não dá, né? Uhum. Aí a gente já falou também que não tem terra lá, solo, né? Que são substratos comerciais, tal, normalmente de fibras, materiais vegetais. Água. Então eu vou ali, capto no corvo, é isso? Não, Pega do rio. Depois da sadia aí no Cuiabá. Não dá pra pegar ali no córrego? Não, dá não. Tem que ser água de qualidade, professor. A água carrega muita coisa, né? Principalmente para ver. A gente estava falando agora da condição das estufas, né? E quando a gente tem patógeno, uma condição favorável, a gente acaba perdendo a produção. Isso é fato. Principalmente por fungo, a gente controla muito fácil. Agora, bactérias e vírus é difícil, né? Então, água a gente recomenda que tenha poço artesiano e reservatório para você bombar essa água dos poços artesianos, guardar isso no reservatório e estar usando para irrigação. A água de córrego, rio, não dá para você usar no viveiro que você pretende vender muda, né? Porque quando você é responsável técnico por um viveiro, você está lá e assina um termo de conformidade dessa muda. Sim. Na hora que vai junto com a nota fiscal. E se a tua muda não está conforme, o que é que você está fazendo? Então você tem que garantir que realmente essa muda não está indo com doença, não está indo com algum tipo de contaminação, né, para o cliente. E essa garantia ela é dada a partir do momento que você tem origem do material genético, né? Procedência, exatamente. Da planta, que você tem um substrato de qualidade, que não traz organismos indesejados, né? Patógenos de forma geral. E a água também que não vai inserir esses organismos indesejados ali no recipiente, né? Da muda. Normalmente bactérias e muito problema com nematóide também. Sim. Né? A adega pode, não sei se tem problema com nematóide. Sim, em campo existe problemas de nematóide sérios. Existe sim. E nas gemas, no caso, voltando um pouco das etapas, né? Pensando nas etapas, faz esterilização ao longo do processo? Sim, para o laboratório? Isso. Sim. Tem. O laboratório, quando a gente resgata esse material, interessante que a gente está resgatando, como eu falei, a gente está enxertando, levando para o jardim clonal, né? E no mês que a gente vai introduzir essas gemas no laboratório, a gente já começa um controle fitossanitário naquela muda que a gente vai coletar as gemas. Essa gema pode ser apical ou axilar, para fazer isso. E a gente leva isso para o laboratório. E o laboratório de cultura e tecido ele tem três etapas, 3 setores, que a gente chama de cozinha, uma que é feita toda a parte de esterilização, lavagem de vidraria, tudo e preparo de meio de cultura. Depois esse material vai para uma sala séptica, que é uma sala limpa, que a gente fala que é uma sala de repicagem. Em seguida esse material vai para uma sala de crescimento. Quando esse material vai para a cozinha, essas gemas elas estão todas primeiro lavadas em água destilada e autoclavada. Depois ela é passada em uma solução com hipoclorito de sódio, depois uma solução com detergente, depois uma solução fúngica, isso tudo já dentro de uma câmara de fluxo laminar para não ter contaminação. Tá? Depois esse material vai para o escuro, fica alguns dias no escuro lá, e depois quem brota ali vai seguir o caminho normal. Mas a gente considera, professora, que depois que a gente introduziu que esse material está rejuvenescido e está bom para ir para o viveiro para realizar, depois de 12 subcultivos. E cada subcultivo desse é um mês. Então, para você ter ideia, o material, depois que a gente seleciona uma árvore, é 1 ano para você levar isso para o viveiro, para você começar a propagar isso. Propaga isso volta para o prepara do viveiro, isso volta para o campo para um teste clonal. Aí vamos esperar 2 ciclos do texto até esse clone ser melhor do que o que está do lado, melhor do que todo mundo que está ali dentro daquele teste clonal, para daí você começar a comercializar ele. Sem contar o tempo que já veio lá atrás do teste de progênie, né? Primeiro que saiu da semente, do teste de progênie. Então é um ciclo muito longo, tem muito custo e muita tecnologia. O setor, as perênias, né? As perênias são assim. Têm essa particularidade aí. Apesar da gente ter avançado nas metodologias, em termos de tecnologia, né? Mas requer, mesmo assim ainda requer bastante tempo. Eu gosto de comparar com o eucalipto também, porque o eucalipto você tem todo esse trabalho, todo esse melhoramento, é mais ou menos o mesmo caminho,
Só que você tem ciclo de 6, Mais 7 curtos. anos. Né? Então, com 4 anos, você começa a definir material no teu testicular anal, já que deu quase 2/3 do ciclo. Né? Então, é bem mais curto o caminho para percorrer. 2 pontos sobre viveiro ainda, né? Sombreamento e bancada. Uhum. Né? Vocês trabalham com bancada suspensa. Sim, sim. Né? Por que se trabalhar com bancadas e não trabalhar com a planta em sacolas, no solo, né? Esse é um ponto. Hoje você tem questões trabalhistas, né, que você tem que respeitar. Você tem que dar uma condição de trabalho favorável para o teu... Ergonomia. Para o teu funcionário, né? Então não existe você ter sacola no chão para a pessoa passar o dia todo sentada ali. Bancadas baixas, né? Não, tem que respeitar, tem que estar em torno de 90 centímetros, tudo para trabalhar. Tá? E o transporte também depois, né? Para os tubetes é muito mais Fácil. Isso facilita muito também na hora da comercialização. E questão de doenças também. Quanto mais próximo do chão, mais doenças você tem no viveiro. Questão de sombreamento, para a maioria das espécies florestais hoje, você trabalha com 50% para as estufas. Para as etapas iniciais. Depois o pleno sol, né? Como o nome já diz, é pleno sol. A bancada é o pleno sol. Hoje, no viveiro, a gente tem sombreamento apenas para os funcionários. Cada um tem o seu guarda-sol grande que, quando está fazendo atividade nas bancadas, eles usam, né, para proteção. Mas para as multas, não. Na etapa final é tudo a sol livre mesmo, a pleno sol. E o sombreamento das etapas iniciais é 50%. E aí, quando você vai a pleno sol, né, você tem plantas que avançam em área foliar, você tem um substrato limitando, né, e como é que funciona esse turno de rega, cuidados, funcionários, automatismo, não automatismo, mas estou de olho, né? Como é que funciona essa rotina de irrigação dentro das plantas a pleno sol? Esse é um fator importante. Como a gente tem 2 sistemas de produção, um por micropropagação, que é no laboratório de cultura de tecido, e um no viveiro, que é por estaquia, a gente tem uma variante para essa muda do laboratório de cultura de tecido, que é o primeiro momento que essa muda sai para o laboratório, para o viveiro, para aclimatar. Você tem no laboratório, assim, professor, um nível de estresse baixíssimo para essas plantas. Então tem alguns mecanismos que a planta acaba deixando de exercer, professor. Está tudo controlado, então, né? Tudo as controlado, condições estão todas... com abertura e fechamento de estômagos, por exemplo. Isso é um mecanismo interessante nessa fase de transição. Se você coloca uma muda do laboratório de cultura de tecido numa estufa, uma muda de estaquia, você irriga das 7 da manhã e 6 da tarde, tranquilo. Você vai irrigar no outro dia. Mas quando você sai uma muda do laboratório de cultura de tecido para enraizar, você precisa ter alguns pulsos de irrigação durante a noite, porque ela não consegue nos primeiros dias ela não consegue regular essa abertura e fechamento do estômago, ela acaba perdendo muita umidade para o ar. Depois do 3º, 4º dia isso corrige, né? Porque é questão de tempo ela adaptar. Mas assim, quando ela corrige, é rápido. Aí a gente mais ou menos iguala. Ficou feliz. A resposta Mas a resposta foi rápida, né? Do mecanismo estomático. E quando a gente iguala, que a gente está com material tipo no 4º, 5º dia na mesma condição, dentro de estufa, dependendo da hora do dia, você tem pulso de irrigação a cada 5 minutos. Como não tem raiz, o ideal é você manter uma lâmina de água nas folhas, né, constante. E isso vai mudando de acordo com o tempo. A partir do 7º, 8º dia que ela começa a emitir raiz, aí você percebe que você não precisa mais direcionar essa água para a folha. Você começa a espaçar uma irrigação a outra. Ou seja, você começa com 5 minutos, depois você vai para 10, 15, 20. Quando essa muda está lá em pleno sol, você tem 2 irrigações por dia só. Ela consegue se controlar nessa... Consegue, porque você já tem alta umidade no substrato, né? E ela já está com o sistema radicular bem ativo e já não precisa irrigar tanto. Mas no início você precisa de muitos pulsos, assim, bem curtos, porque a tua ideia do primeiro momento é só manter uma lâmina de água nas folhas. Entendi. Aí você fala assim, vou manter uma lâmina de água nas folhas. Uhum. Quando a gente trabalha com mudas de outras espécies, essa lâmina de água poderia ser um problema do ponto de vista de fitopatologia, né? Sim. Em teca não tem isso. Não. Eu falo assim, não só em teca, mas eucalipto e outras espécies florestais não tem isso. Porque você tem um ambiente
A gente trabalha muito com asepsia, com limpeza disso daí. A tesoura é esterilizada, tá? O substrato é inerte, por isso que é questão de não usar o solo, né? Para você ter uma condição de não levar o patógeno para dentro da estufa mesmo, né? E a gente precisa, porque se a gente desidrata essa folha de material que não tem raiz, a gente tem morte celular ali aonde não irrigou, aí vai necrosar, assim, aí a gente tem entrada de patógeno. Então a gente precisa manter essa lâmina de água até a gente começar a ter desenvolvimento radicular. Aí daí você passa a cortar ela. Porque depois que o material começa a crescer, a folhear, e você tem um emaranhado de folhas ali encostando um no outro, aí você começa a ter problema de fungo. Mas nesse primeiro momento, não. Inclusive a gente até diminui essa área foliar, né, quando a pessoa vai estaquear, para evitar esse contato de uma planta com a outra. E diminuir a evapotranspiração também. Vejo que são vários fatores, né, André, para zelar pela produção de uma muda de qualidade. Para que você não coloque lá o que é uma muda de qualidade, né? É todo um trabalho agregado, de fato, né, para a condução, a para a implantação. Seria aquela que ela está fisiologicamente, né, sadia, os seus mecanismos fisiológicos funcionando adequadamente, ela está num porte adequado para o campo, né? Exato. Não vai levar livre agentes patogênicos, né? Está livre de doenças, pragas. E para isso você precisa ter toda uma estrutura, um planejamento, né, para poder chegar até lá. Um ponto também, Irivan, a se falar quando a gente fala de viveiros e de produção de mudas, seria o isolamento do viveiro, né? Sim. Em relação a plantações, em relação a outros viveiros. Como é que vocês planejaram isso? Como é que vocês pensam isso lá na rotina de vocês? A gente está numa área privilegiada em relação a isso, né, pessoal? Quando você tem um viveiro, o ideal é você não ter aquela material daquela família ao redor, né? Porque você acaba tendo uma pressão grande de doença, né? Plantas de qualquer plantado próximo ao viveiro, e lá a gente não tem isso, né? Tudo que tem é que realmente interessa pra gente que está lá dentro. Mas assim, se você for fazer um viveiro de eucalipto dentro de uma floresta, bem do lado de uma floresta de eucalipto, possivelmente você vai ter problema de doença, né? Ou às vezes não precisa ser eucalipto, mas quando você pensa na mesma família, uma espécie de uma mesma família, você acaba tendo uma espécie diferente, mas você acaba tendo patógenos iguais, né? Sim. E é bom evitar isso daí. Sim. Principalmente problema de cochonilha, pulgão, muito problema de inseto, de sugadores também, ácaros também. Então, é melhor evitar. É melhor evitar para você... A gente tem uma filosofia da empresa. A gente tem que trabalhar com limpeza, gasta muito e trabalhando com esterilização, tudo, para a gente usar o mínimo de defensivos. Que isso não é legal estar usando. Né? A gente usar o mínimo possível e a gente consegue fazer isso. Mas tem que trabalhar toda a parte de orientação, de funcionários, tudo, e a parte de asepsia. Quando a gente trabalha com olerícolas, com citros, inclusive em alguns estados tem até recomendação do Ministério da Agricultura que se trabalhe os viveiros, produção de mudas, telados com tela antiafídica. Uhum. Né? Para a teca não tem isso, vocês não têm problemas com viroses, com bacterioses, problema com vetor, né? Sim, um vetor. Na fase inicial, nossas estufas estão todas, além do plástico, tem ela é toda cercada por tela também. Já na fase de pleno sol, não, onde a muda já está mais resistente, tudo, não tem. Mas a gente acaba usando também. Usa em todas as estufas, a gente usa tela. Para evitar essa questão de vetores também. Como eu falei antes, né, a questão de viveiro, até fungo você controla facilmente, insetos. Agora, quando vem bactéria, principalmente vírus, já o negócio é bem mais complicado de trabalhar. A bactéria é um problema grave, mas ao mesmo tempo, né, do ponto de vista do patógeno, normalmente a bactéria vem introduzida. Né? Uma bactéria é grave, mas normalmente não vem pelo ar, né? Vem pela água, né? Vem pelos instrumentos, vem pelas pessoas que carregam as bactérias e levam até o local. Então, por isso que às vezes você não vê que o problema não é comum você ver problemas grandes com bacterioses. Acabam sendo mais localizados, né? Você consegue fazer rapidinho. Mas tem algumas bactérias que são problemas hoje, principalmente de viveiro de eucalipto, que ela está ali presente, principalmente jardim clonal,
e você está multiplicando o material daquela cepa e esse problema não se manifesta, você acaba produzindo muda com aquela bactéria e depois de 1 ano, 2 anos, aquela árvore vai cair no campo. Então isso eu tenho falado com professores da UFMT, e que agora na verdade está em Minas Gerais, um professor que é consultor nosso também. Ele fala, daqui a pouco, ele falou, daqui a pouco os viveiros de eucalipto, essa bactéria que eu estou falando não é da teca, é de eucalipto. Por enquanto, não sei, né? Daqui para frente. Assim, eles vão ter que ter certificado que são livres dessa bactéria, porque isso é um problema sério, né? Porque você compra uma muda que aparentemente a muda está sadia, e vai plantar essa muda, daqui a pouco vai te causar problema, isso é muito sério. Mas isso acontece muito em viveiros pequenos, professor, que vai multiplicar o material dele, não tem um laboratório de cultura de tecido que acaba filtrando tudo isso aí, né, professor? Tanto vírus como fungo, bactéria, acaba filtrando tudo, limpando o material. Aí o cara quer fazer um jardim clonal, vai e compra umas mudas de um outro viveiro que já tem o problema lá e monta o jardim clonal dele já contaminado. Aí começa a comercializar a muda. Só disseminando. Só disseminando. Que entra na pergunta que o André tinha feito lá no início, né? E Irivan e Neuza, o homem, no caso, por exemplo, dentro do viveiro, ele pode levar alguma doença, alguma coisa assim? Como funciona essa... Tem proteção? Ferramentas, calçado, né? Forma mais fácil de encaminhar, calçado e ferramentas utilizadas. Por isso que é importante a asepsia correta, a limpeza. As estufas dos viveiros, geralmente na entrada, tem o que a gente chama de pé dilúvio, que é uma caixa que tem ali uma solução com sulfato de cobre, algum outro produto, que você vai inserir seu sapato lá dentro, solado, para dar uma limpada, aí depois você adentra a estufa. Comer lá dentro, nem pensar, né? Assim, do viveiro o pessoal faz um lanchinho ainda, assim, no laboratório não, no laboratório já não pode. E aí tomar muito cuidado com as ferramentas que são utilizadas, os equipamentos. O mesmo cuidado que você tem que ter com a água que vai chegar ali é a mesma coisa que você vai ter que ter com o material que você está manuseando. Né? Porque esses materiais também levam, né? A gente não está enxergando, está falando com algo que não é visível. Então, de alguma forma, você acaba levando. E é bem interessante, né? E quando a gente pensa dentro dessas áreas de produção, o cuidado com esse início do entrar do profissional que está trabalhando ali dentro é muito importante. Importantíssimo. Você tem dentro da escala ali, você toma todo o cuidado com o substrato, você toma todo o cuidado com as mudas que foram adquiridas, mas esquece do principal, né, que é o fator humano, que está ali dentro. Ele vai para um local, vai para o outro, vai para fora, né, da própria região e volta para ali, da área de plantio, de cultura, né, volta para ali, ele está levando junto. Os patógenos, sim. As ferramentas, hoje a gente já trabalha há muito tempo, né, com álcool o tempo todo. Vai coletar, as tesouras são lavadas, são esterilizadas. Todos os dias, faz uma coleta de manhã, quando vai começar a coleta à tarde, já esteriliza novamente os equipamentos. E no laboratório de cultura de tecido é tudo autoclavado. Todas as ferramentas são autoclavadas antes de usar. E todo o ar é filtrado também, né? Tipo as salas lá de epicagem, é 99% de pureza do ar. Sala de multiplicação, tipo, são feitas 40 trocas de ar por hora para você ter dentro filtrado, para você não ter contaminação. Porque o problema no laboratório, o problema é sério de contaminação mesmo. É incrível vocês falando, né? E quanta coisa que tem para uma muda. Eu não imaginava. Eu imaginava que a muda era uma coisa bem mais simples, né? Mas ela tem todo um processo, né? Todo um cuidado, né? É bem interessante. Principalmente quando a gente fala de mudas pensando em qualidade, né? Hoje a gente tem setores específicos dentro do agro para fazer certificações de mudas. Hoje a gente tem setores específicos dentro do Ministério da Agricultura para trabalhar essa parte de assegurar a qualidade de muda, de registro de viveiros, de credenciamento mesmo, de profissionais para viveiro. Então, não é uma área menor. Tanto é que o Ministério tem uma área específica para isso. Tem. Área de sementes e mudas. E por isso que quando a gente fala aos produtores que nos assistem, a primeira coisa que eles devem assegurar não é fazer um viveiro. Muitas vezes é procurar um viveiro credenciado, um viveiro que tenha mudas de procedência, as suas mudas de qualidade para fornecer.
Sim. É normal que cada um se encaixe dentro de uma etapa do processo produtivo, né? E hoje a gente tem muitas empresas aí, e agora estendendo, né? Dentro da diversidade de mudas que a gente produz, seja de olerícolas, seja de florestais, seja de frutíferas, né? A gente tem viveiros credenciados para a produção de cada uma. E deixando um alerta, né? As mudinhas de rua, as mudinhas do caminhão, né? Ali, do caminhão da esquina, não são mudas, né? Que têm essas credenciais. Muitas vezes você está levando um problema para casa, está ajudando a disseminar pragas, doenças e produzindo um resultado muito ruim, muitas vezes, para o desenvolvimento da região, desenvolvimento do país. Sim. Porque você está levando doenças que vai exatamente danificar toda uma região, né? Provocar dano em toda uma região. Elas não são só localizadas para aquele local onde você colocou e instalou aquela mudinha. E quanto maior a escala do produtor, e aí você falou que você tem produtores de grande escala, né? Gente que vai plantar, sei lá, vai plantar 500, 600, 1.000, 2.000 hectares de floresta, né? Quanto maior a escala, maior o cuidado que se precisa ter em encontrar mudas de qualidade. Não é produzir muda num viveirinho simples no fundo da fazenda, com uma sementinha qualquer que encontrou por ali. Né? É verdade. Voltando para o viveiro, né? Antes de liberar essas mudas para o produtor, né? As mudas estão prontas, ou há um lote, né, que foi contratado, e esses lotes vão ser expedidos. Antes da expedição, de liberar esse lote, quais são os cuidados que o viveiro tem com essa muda para fazer a liberação? Isso é interessante. Checklist, né? Isso é interessante. A questão de identificação, quando a gente trabalha com viveiro clonal, a questão de identificação do material genético é primordial. Desde o laboratório até a hora da expedição. No laboratório, tipo, cada frasco, cada tubo de ensaio tem uma etiqueta com a data, com o clone, em que subcultivo esse material está, porque isso é uma questão interessante quando a gente fala em laboratório de tecido. É porque, eu vou usar o exemplo da banana hoje, a gente tem variação somaclonal, essas coisas, dependendo da carga hormonal que você usa, né? Então a banana hoje você introduz uma muda de banana no laboratório, você faz 2 subcultivos, no terceiro você tem que descartar, voltar a pegar o material porque a dose hormonal é muito alta. Na Teca a gente trabalha com uma quantidade hormonal muito baixa, então a gente tem clones que a gente já está no 100º subcultivo, então a gente não tem variação somaclonal, qualquer outro tipo de variação. Mas a gente tem que informar que data do meio de cultura foi preparado, o código da mina que está replicando, isso daí, que clone, que geração que está, a gente tem que carregar todas as informações. Esse material vai para o viveiro, vai o nome de quem... Essas são exigências do Ministério, né? Ou é um protocolo? É um protocolo nosso, é um protocolo que a maioria dos viveiros grandes florestais adotaram isso daí para você não ter mistura de material genético. Se a gente comercializa 4, 5 clones, aí o cliente compra o clone A no final e planta parte do clone B junto sem querer plantar, isso é um problema sério para a empresa, né? Até porque às vezes é um material que não vai tão bem na região dele. Voltando para o eucalipto, que quer comprar um material para energia e eu acabo mandando algumas mudas dentro de material que com baixo poder calorífico que produz muita celulose, entendeu? Então a identificação é primordial, a gente tem que identificar esse material do começo ao fim do processo, com lotes, com identificação de bandeja, tudo, com data que foi plantado, nome de quem plantou, e isso segue do laboratório até na hora de expedição, tá? Amarrado a isso, a gente não falou sobre aquela questão de doenças, tudo, mas tem os espaçamentos que são respeitados também de acordo com o processo. A gente começa com o espaçamento de 100 por 100, com em torno de 730 mudas por metro quadrado, e vai aumentando o espaçamento, no final a gente chega com 100 plantas por metro quadrado. Exatamente. Então a identificação é fundamental. Para identificar todo o material genético. Tem que entregar para o cliente aquilo que o cliente conhece. Quem já plantou, o cliente liga lá, eu quero plantar o clone A3. Então eu não posso mandar o clone A8. Eu tenho que mandar realmente o A3 para ele. E aí quando ele chega lá para adquirir os clones, ele já chega com aquilo que ele quer da compra do produto que ele está buscando, ou vocês que fazem uma orientação em função, voltando, né, na questão da orientação, como existe uma variedade muito grande desses clones, como que ocorre essa solicitação? Acho que isso é interessante, né? Como eu falei, a Teca hoje a gente a gente produz teca para madeira.
E os nossos inventários falam, esses testes clonais são medidos todos os anos, nossos produtivos comerciais também. Né? A gente fala assim, ó, esse clone está crescendo tanto, esse aqui está crescendo tanto, nessa região com essa característica. Aí o cliente leva 1 ou 2 clones e planta. Depois no segundo ano ele fala, não, eu gostei muito mais desse aqui, esse aqui está se destacando. Porque você planta uma teca hoje, no primeiro ano ele está chegando a 3 metros de altura, né? Se você planta no início das árvores. Aí já começa a animar, alguns clones começam a animar o cliente mais do que os outros. Né? Tipo, o clone B não cresceu tanto, eu quero plantar desse A. Eu acho que isso é interessante também para a gente saber, dentro de um viveiro, o que é interessante, né? Para maior produção ou reduzir, vamos dar uma segurada nisso, porque o viveiro faz esse escalonamento, né, dentro do que é produzido. Então, normalmente eles trabalham por contrato, né? Sim. É um contrato antecipado. Aí eu estou pretendendo instalar aqui, sei lá, 2.000 hectares. Né? Eu vou chegar para você e vou falar assim, olha, eu pretendo instalar essa área em outubro do ano que vem. Sim. Qual que é a antecedência desse contrato? Então, depende do volume, depende do volume, porque assim, a produção, ela não acontece assim, né? Tipo assim, eu quero começar a produzir hoje. Eu quero produzir 1 milhão de muda para o Clodoaldo hoje. Só que eu tenho que ter uma base de jardim clonal pronta lá atrás que me dê essa produtividade. Ah não, mas eu tenho 100 mil plantas. Aí eu tenho 100 mil plantas no meu jardim clonal. Minha produtividade é 5 brotos por cepa mês. Eu vou produzir só 500 mil plantas naquele mês. Eu vou precisar de 2 meses para produzir 1 milhão de muda para o Clodoaldo. Né? E daí vou perder esse enraizamento, vou perder essa informação. Então eu preciso de quase 3 meses para produzir. Aí eu preciso do período que a espécie exige para formar. Eu preciso de 90 dias para essa muda estar pronta, 120 dias. Então você tem que informar isso com 6 meses de antecedência, dependendo da produção. Agora eu quero comprar 5 mil mudas, que é o lote mínimo, não. Você vai passar lá e a muda está pronta no viveiro. Então depende muito da escala, né? Do que você quer fazer. Quando eu falo 2 meses, eu estou chutando, né? Mas Estou torcendo para aparecer os clientes. Torcendo para aparecer os clientes. Estou chutando alto para você ganhar na loteria. Né? Normalmente os lotes na saída aí são quantas mudas mais ou menos? Depende de onde. A maioria dos clientes busca. Depende muito da quantidade, né, pessoal? Então a gente já mandou o caminhão que foi 200 mil mudas. Entendi. Entendeu? Mas às vezes manda caixa com 200 mudas, 250 plantas e um cliente que quer plantar lá no... Longe, Ivan? Em Minas Gerais. Longe. É isso que eu ia te perguntar. Longe. Clientes Brasil inteiro. As áreas que vai bem... As áreas que a gente tinha falado anteriormente. Bota no caminhão aí, com o caminhão com que você consegue regular a temperatura, bota essa temperatura mais baixa um pouco e ele viaja 3, 4 dias aí. Mais distante tem que ser refrigerado. Ou só ou encaixa com sombrite que te dê a possibilidade de molhar isso no meio do caminho. Aí você consegue viajar vários dias com essa planta. A gente muda do laboratório de cultura de tecido, a gente produz toda em frasco plástico, o professor com meio de cultura, que é pote normal, de 15 ml, e para exportação, né? Para dentro do laboratório para multiplicação a gente produz em frasco de vidro mesmo, mas para exportação a gente produz em pote plástico. Esses potes vão dentro de caixa de papelão e isso viaja por... maionese, né? Eles falam pote maionese. Isso viaja por 2 semanas, está chegando a empresa lá, depois os caras tiram isso e plantam no tubete e vão enraizar. Porque tem umidade ali no meio de cultura também, né? E no tubete, e quando viaja para produto final, que dentro do Brasil, viaja no substrato também. Se molhar no meio do caminho não tem problema nenhum. O problema é vento, a maioria dessa viagem o problema é vento, que acaba queimando a área foliar. Mas como eu falei, a teca é muito resistente. Uma queimazinha ou outra em viagem não vai matar a planta, não. E geralmente, quando é caminhão aberto, isso é protegido com sombrite. 50% ou 75%. Alguma curiosidade mais aí, André? Fala aquela curiosidade que você estava ali guardando para esta hora. Então, primeiro queria perguntar para ele, né, sobre... Contar um pouco de como a sua história dentro da Teca, como que você chegou. Você contou um pouco ali da história da empresa, né? Mas antes disso, até chegar ali. Você, Ivan, nasceu onde? Opa! Um pouco antes. Eu sou papaense.
difícil ver um amapaense. Amapaense, nunca tinha visto um amapaense, agora estou vendo. Então, eu comecei a trabalhar em 97 em viveiro de mudas. E tive a sorte de trabalhar no maior viveiro da América Latina na época, era o viveiro de uma empresa chamada Champion do Brasil. Era de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, que depois virou a International Paper, que foi a maior produtora de celulose do Brasil, com um programa de melhoramento no viveiro de eucalipto. Trabalhei por 7 anos lá. Estava estudando ainda, acabei fazendo magistério na época, era professor, mas acabei não trabalhando na área, desisti nos estágios, né, de dar aula. E fui para esse viveiro e tive a sorte de trabalhar numa equipe de pesquisa, com muita gente boa. É que a gente acabou, nessa empresa, pegando um pacote de tecnologia de um outro viveiro da mesma empresa que tinha em São Paulo, pegou o pacote de tecnologia fechado, transferiu para o Amapá. Chegou no Amapá, o material não enraizava nem 30%. Você vê, né? O mesmo clone, um pacote de tecnologia pronto, mas mudou o ambiente, ali vai mudar tudo. Mudou a latitude totalmente. Totalmente. Aí montaram uma equipe de pesquisa na época, com alguns engenheiros, tudo, e me chamaram para mim, como eu estava lá na cidade, eu era de lá, então eu precisava de alguma pessoa para ajudar nisso daí, coleta de dados, tudo, e eu fui ajudar. Trabalhei lá durante 7 anos, e uma dessas, da minha saída de lá para fazer curso da área, eu fui para o interior de São Paulo, em 2003, fazer um curso de pragas e doenças de viveiro. E conheci o Fernando Torres, que é o diretor dono da Proteca hoje. Em 2003, ele estava iniciando, como eu falei, a biofábrica, tudo para a estaquia de teca, colagem de teca no Brasil. E eu vim em 2003 para cá trabalhar com isso. E estou desde então fazendo muda de teca. Desde 2003, com algumas consultorias também aqui dentro do Mato Grosso, na área de eucalipto, depois que eu saí da International Paper. Mas assim, basicamente a gente está fazendo muda de teca desde então, aqui no Brasil, Panamá, México, Guatemala. E rodamos por algumas cidades do Mato Grosso, morei em Sinop, em Chancada, de onde era o nosso primeiro viveiro, e agora a gente está em Vaza Grande, e produzindo mudas em Vaza Grande também. E é isso. E aí ele surgiu a vontade de fazer agronomia, cursou agronomia, professor Clodoaldo, lá. Se conheceram lá, formado, dos melhores, né? Obrigado. Dos melhores, orgulho nosso. E Irivan, você sabe que esse cara aqui tem a paixão, né? Até no nome, né? Não podia perder essa piadinha. Eu sabia que fazer de novo, no segundo episódio. E Lineuza, e aí? Conta um pouquinho da sua trajetória aí no agro, né? Sou professora lá junto com o Clodoaldo, fui professora do Irivan, e isso que é o mais... Olha só! Ela é muito boa. Curioso de tudo, né? E a gente discutia muito, então, dentro das disciplinas ministradas entrava fisiologia, e aí acho que tem a ver com o convite e a cultura, né, de tecidos. Então, as discussões em cima das questões de necessidades hormonais, né, quando a gente pensa lá dos hormônios para as plantas, a gente discutia muito, né, durante as aulas. Utilizava muito isso para entender o funcionamento, o que permitia o enraizamento, por que um hormônio ia lá e inibia. Por que a gente precisa fazer associação, né, de alguns. Então, isso era muito interessante. O Irivan, ele sempre foi muito empenhado em entender isso, era bem interessante. E aí estou como professora na Unic, né, e coordenando o viveiro de produção de mudas também lá da Unic. É um viveiro com intuito acadêmico dentro disso, e é interessante também entender de substrato, que é isso que os meninos e as meninas que estão lá dentro trabalham também, né? A gente orientá-los em relação ao substrato, esterilização de material, porque que é importante, qual material utilizar, né, para cada uma das culturas que estão sendo desenvolvidas, qual que é a necessidade hídrica para cada uma em relação ao que precisa também de sombreamento ou não, quando a gente está produzindo. E aí surgiu esse convite, acho que em função disso também, né, dessas duas habilidades aí em relação ao viveiro e à fisiologia. E por isso até eu aproveitei para fazer algumas perguntas, né, em relação à cultura, como funciona e toda essa questão, porque é uma parte muito importante, né, quando a gente pensa em manter
né, essas cultivares, essas variedades ou esses clones, é uma etapa muito importante. E a questão de entender dosagem é fundamental. É fundamental. É. Como que ela vai garantir o desempenho? E acho que alguns termos que a gente utilizou até é interessante explicar algumas coisas, né? Falamos muito de estaquia, falamos muito de micropropagação, mas o que é isso, né? Quando a gente pensa. E lá na agronomia, quando a gente vai trabalhar com os alunos no viveiro, o que eles vão aprendendo é exatamente as diferenças das formas de propagação que se tem. E para a teca isso é muito interessante, a gente tem diferentes formas de propagação. Seja ela usando lá uma propagação pelas sementes, ou seja ela usando essa propagação vegetativa. Eu estou pensando nisso em relação a aumentar essa variabilidade genética, por isso que eu vou fazer o trabalho com as sementes, e daí então eu continuo com aquilo que eu já atingi, do que eu quero, e eu mantenho, né? Então eu já tenho, eu consigo pegar e fazer uma propagação vegetativa agora. Vou utilizar, por exemplo, as gemas, eu vou utilizar essas estacas para fazer essa propagação. Para o comercial vocês usam estaca, que você tinha falado. Estaca, faz a estaquia, né? Então acho que muitos que vão estar assistindo perguntam, mas o que é estaquia, né? É interessante a gente falar para eles, acho que um pouquinho então disso. Então explica, né, para eles aí quando você pensa, o que é estaquia. Quando a gente pensa na estaquia, acho que é uma das formas de propagação mais simples que tem. Todo mundo já deve ter feito isso pelo menos uma vez na vida. Somente em rosa. Em roseira. Ia dar exatamente esse exemplo, né? Todo mundo que ia lá na casa de mãe, de avó, que tinha uma roseirinha, me dá um galho dessa roseira para eu plantar. E é tirar exatamente isso, né? São partes, trechos da planta, e principalmente do caule, porque é a região que vai ter, do caule, né? Que é a região que vai ter essas gemas que a gente chama, que são os pontos em que a planta consegue emitir novas brotações. Então, aí dentro dessas regiões, dessas novas brotações, quando ela induz, né, para esse crescimento, ela vai formar uma nova planta. Clone, porque ela vai ser igual, idêntica, com todas as características da planta de onde foi retirada. E aí, quando trabalha com a teca, que a gente fala do clone, o clone ele tem que ser a representação fiel da planta da qual ela foi retirada. É por isso que é o cuidado em não ter contaminação de material, né? No caso de mistura, né, desses materiais, porque você está comercializando aquilo que é do que você falou, não, estou vendendo clone X ou clone Y, então ele tem que ter a mesma característica da planta da qual ela foi retirada, e isso que é a importância da estaquia, no caso. Agora, só abrindo parênteses aí, em relação à rosa enraiza com uma certa facilidade, né? Sim. Só que tem muito, quando você vai para a florestal, tem muito material genético que são recalcitrantes dessa rizogênese. Aí não emite raiz. Não. Aí entra a questão do laboratório de cultura de tecido, você rejuvenescer esse material para que ele volte até a capacidade de enraizar. Além disso, você usa também alguns indutores de raiz, que são alguns hormônios, principalmente a auxina, para ajudar nesse enraizamento. Então, e o viveiro, como a gente está falando de mudas, aí tem que se ajustar a isso, porque quando vou usar novamente o eucalipto como exemplo, quando você tem um certo clone que enraiza 30%, 40% mais e produz uma quantidade grande de celulose, para o campo não interessa se você vai perder para o enraizamento, você tem que produzir esse clone, né? Porque esse clone está dando uma resposta boa. Então o viveiro tem sempre que se adequar ao campo, né? Ao material genético que está indo bem no campo. Aí você tem que ter técnicas e desenvolver alguma coisa para você melhorar o nível de enraizamento. Planta, pensar na planta, né? Tá pensando igual ao nosso crescimento. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que alguma coisa para ali de crescer. Então, o que a gente tem que fazer para estimular esse crescimento? E aí, no caso das plantas, entra a questão do hormônio que auxilia muito, né? A associação da auxina, citocinina, né? Dentro disso para induzir. Tipo, eu vou promover divisão celular, eu estou fazendo a divisão das células para que ela forme novas estruturas. E aí eu inibo o alongamento celular, né? Inibo o alongamento, ela não vai só alongar, mas ela vai dividir novamente para formar essa estrutura que auxilia no enraizamento. Olha aí, já deu um corte bom aí, né? Estaquia, né? Essa relação hormonal é muito importante no processo de produção de muda. Muito importante mesmo. Você, em algum momento que você precisa um pouco mais de auxina, um pouco menos de citocinina, ou o contrário. O contrário, depende do que você quer. O desempenho de raiz e parte aérea, exatamente, né? É o que vai fazendo controlar essas dosagens. E são doses mínimas. Mínimas. Bem interessante.
Tudo bem? Como considerações finais, né? Gostaria de agradecer vocês dois pela excelente oportunidade de estarem aqui conosco. Neuza, que é amiga, companheira, né? Palavras infinitas para dizer para ela. E aprendi muito, né? Estou aqui aprendendo muito sobre Teca. Diz o outro, os professores aprendendo com o aluno, né? Você nos ensinou bastante hoje aqui, as informações preciosas, sim, que é isso que vale, né? As pessoas vão ter informação de qualidade, como uma pessoa que faz isso na prática, no dia a dia, tá? Para as pessoas que desejam obter mudas, para as pessoas que têm interesse nessa área, né? Você gostaria de deixar algum contato? Gostaria de... Sim, a Proteca está aberta. Só a venda, claro, a venda de mudas, né? É fácil de achar na gente no site aí. E a Proteca também está aberta, que eu falei para a professora Liliane, 2 semanas que ela me visitou. A gente está aberta a visitas, professora, principalmente as universidades, tudo, as pessoas que vão nos visitar não se atentam ao nível de tecnologia que a gente tem próximo, né? E eu acho a Proteca o local legal para se visitar aqui. Quando a gente fala de fisiologia, nutrição, produção de mudas, a gente tem tudo num só lugar. E a gente está aberta, a parte social da empresa está bem aberta a isso, tá? Para visitações, tudo, e vocês também estão convidados, já quiser aparecer. E a gente está lá, e à disposição. Perfeito. Professora, quer deixar uma rede social, uma mensagem? Primeiro, divulgar. Agradecer, né? Acho que o Irivan contribuiu muito mais. Obrigado, professora. Né? Pensando no aspecto como um todo, eu estava aqui mais para o apoio em relação a essas questões de viveiro, né? Que é a parte mais específica, né? Viveiro, em relação a entender comportamento, funcionamento dessas plantas. E de rede social, aproveitando o gancho, né? Eu não tenho muitas redes sociais abertas, a minha lá é privada, né? Então, acho que nem vai. Não tem problema. Não tem. Tá, mas precisando de alguma coisa, estou na Unic à disposição também. Tanto alunos ou produtores que estejam interessados em conhecer mesmo o espaço do viveiro, conhecer a agronomia, entender um pouco desse funcionamento. Então, estou à disposição, né, caso queiram, professora Lineuza, né, da agronomia, da Faculdade de Agronomia, e, mais uma vez, agradecer pelo convite. Obrigado. Bem, quero agradecer vocês dois, Lineuza, Irivan, por estar aqui, né, o Prosa da Terra. O nosso objetivo é trazer informação relevante para o homem do campo. E para quem está interessado também, né, no agro, né, trazer informação realmente que vai fazer a diferença para ele. Então esse é o nosso objetivo principal aqui dentro. Então toda a equipe, a gente agradece muito, foi muito bom, foram informações muito relevantes, importantes, né, e curiosidades, porque trazer essa informação sobre a teca, né, sobre uma árvore que está no mercado, e trazer essas informações para todo mundo conhecer. Acho que isso é o que o nosso principal objetivo aqui, né? Sim, Clodoaldo. E aproveitando, o interessante ela está no mercado há anos, né? Mas a expansão maior tem acontecido por conta dos melhoramentos, do melhoramento genético, né? Então, se a gente for pensar, é a década de 60, né? Que ela entra na 60. Década de 60, então já tem um bom período, mas agora ela começa a ter um olhar totalmente diferenciado por conta das tecnologias que vão sendo investidas, perfeito, né? Isso é bem interessante. Lembrando, pessoal, que também lá na empresa a gente começou um programa por necessidade, a gente acabou assumindo alguns passivos em compra de fazenda para recuperação de algumas áreas, e a gente acabou que agora a gente está produzindo mudas nativas também para o nosso plantio e para comercialização. Muda do cerrado, de mata de transição aí. Tem uma boa variedade de espécies também. Legal isso, né? Uhum. Tecnologia. Quer deixar algum recado final para... O recado final é: se inscreva no nosso canal. Isso é importante. Dá o joinha aí, não é assim? Dá o like. Dá o like. Curte. E divulga para os seus amigos, porque o papo é bom. Yes. Vão haver outras conversas,
mas sempre ligado ao homem do campo, né, às temáticas de interesse do homem do campo. E a gente agradece aí vocês todos e até a próxima.